Evangelho de João, capítulo 13, versos 33, 34 e 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Recapitulando, nas últimas semanas nós estamos falando sobre corações em chamas para Deus, uma volta ao amor do Pai. Nós falamos na primeira semana sobre corações endurecidos, sinais de um coração endurecido. Nós falamos na segunda semana sobre o sinal de um coração quebrantado, ou os sinais de corações quebrantados em chamas para Deus, e nós falamos sobre a vida de Moisés aos 80 anos. Hoje eu gostaria de falar sobre o amor. Falar sobre um coração em chamas é o mesmo que falar sobre um coração cheio de amor. E o texto que nós lemos é uma despedida do Senhor Jesus, onde Ele prepara os seus discípulos para a sua partida, para os dias da paixão, onde Ele seria crucificado e depois morto, sepultado, ressuscitaria, como ressuscitou de fato, esteve ainda um pouco com seus discípulos e depois ascendeu aos céus. E nessas despedidas que Jesus fez, Ele preparou os seus discípulos, dando a eles aquilo que era a informação mais importante, não só para a vida deles, mas também para o ministério que eles tinham que realizar, para o trabalho, a tarefa que eles tinham que fazer. E este mandamento, esta última ordem de Jesus, esta recomendação importante de Jesus, nós encontramos aí no versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O Senhor Jesus não repetiu todo o decálogo com eles, nem tampouco repetiu todo o conjunto de leis do Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus afirmou a eles aquilo que era imprescindível na vida deles, aquilo que era fundamental para que o coração deles estivesse regulado, para que o coração deles estivesse no lugar certo, para que o coração deles estivesse sempre com a atitude correta, a atitude que se espera de alguém que conhece a Deus. Nós vivemos num mundo em que o grande dilema, o grande sofrimento das pessoas é a falta de amor. Nós podemos citar algumas pessoas que falaram coisas importantes sobre o amor, ou seja, sobre a falta dele nos nossos dias. E eu quero introduzir esse assunto citando pessoas não cristãs, mas que falaram sobre amor, e citando algumas pessoas cristãs, mas de outra denominação. Quero fazer uma referência primeiro a uma mulher fantástica por suas obras. Uma mulher que realizou a tarefa, como alguns dizem, ela fez a tarefa de 1000 homens. Uma mulher chamada Teresa, ou mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Ela, em um dos seus artigos, ela escreveu falando que o mundo ocidental está prestes a ver o fim e da miséria, mas este mesmo mundo ocidental morrerá sofrendo de solidão por falta de amor. Um homem que é bem conhecido na nossa sociedade, chamado Arnaldo Jabor, um jornalista, um cronista, muito conhecido, escreveu um texto. Eu quero ler esse texto. Ele é um texto de uma página, mas é interessante ver como nós estamos vivendo um tempo de frieza. E algumas pessoas que não são cristãs,
estão como pedras clamando para que algo aconteça. A palavra de Deus já afirmava isso, que nos últimos dias as pedras iriam clamar por socorro, iam clamar por ajuda. Isso está acontecendo. Em meio a essa solidão e essa falta de amor, Arnaldo Jabor escreveu o seguinte: uma vez Renato Russo disse com uma sabedoria ímpar: digam o que disserem, o mal do século é a solidão. Pretensiosamente digo que assino embaixo sem dúvida alguma. Parem para notar, os sinais estão batendo em nossa cara todos os dias. Baladas recheadas de moças lindas, com roupas cada vez mais micros e transparentes, danças e poses desagradáveis aos olhares. Chegam estas moças sozinhas e saem sozinhas. Empresários, advogados, engenheiros que estudaram, trabalharam e alcançaram muito sucesso profissional, entretanto, estão sozinhos. Tem mulher contratando homem para dançar com elas em bailes, os novíssimos personal dance. É incrível. E não é só sexo, não. Se fosse, era resolvido facilmente. Alguém tem dúvida? Estamos com carência de passear de mãos dadas, dar e receber carinho, sem necessariamente ter que depois mostrar performances dignas de atletas olímpicos, fazer um jantar para quem você gosta e depois saber que vão apenas dormir abraçados, sem nada, nenhuma pretensão além disso. Sabe, essas coisas simples que perdemos nessa marcha da evolução cega nos tornaram solitários. Pode fazer tudo, desde que não interrompa a carreira, a produção e a busca pelo sucesso. Tornamos-nos máquinas e agora estamos desesperados por não saber como voltar a sentir. Só isso. Algo tão simples que cada dia fica tão distante de nós. Quem duvida do que estou dizendo, dá uma olhada nos sites de relacionamento como Orkut, Facebook e outros tantos. Estas inúmeras comunidades em que as pessoas estão gritando: quero um amor para a vida toda. Eu só preciso de um casamento. E até a desesperança de alguns que dizem: nasci para ser sozinho. Unindo milhares, ou melhor, milhões de solitários em meio a uma multidão de rostos cada vez mais estranhos, plásticos, quase estéreos e inacessíveis daquelas pequenas fotos em torno da página de relacionamento. Vivemos cada vez mais tempo, retardamos o envelhecimento e estamos cada dia mais belos e mais sozinhos. Sei que estou parecendo um solteirão infeliz, mas pelo contrário, para chegar a escrever estas bobagens, entre parênteses, mais que verdadeiras, é preciso encarar os fantasmas de frente e aceitar essa verdade de cara limpa. Todo mundo quer ter alguém ao seu lado, mas hoje em dia é feio, é demodê, é brega. Alô, gente, felicidade, amor, todas essas emoções nos fazem parecer ridículos, abobalhados. E daí? Seja ridículo, não seja frustrado, pague mico, saia gritando e falando bobagens. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais. Mas estou muito brega hoje. Aquela pessoa que passou hoje por você na rua, talvez nunca mais volte a vê-la. Quem sabe ali estivesse a oportunidade de um sorriso a dois. Quem disse que ser adulto é ser ranzinza? Um ditado tibetano diz que se um problema é grande demais, não pense nele. E se ele é pequeno demais, para que pensar nele? Dá para ser um homem de negócios e tomar iogurte com o dedo, ou um advogado de sucesso que adora rir de si mesmo por ser estabanado. O que realmente não dá é continuarmos achando que viver é algo out, que o vento não pode desmanchar o nosso cabelo, ou que não posso me aventurar a dizer para alguém: vamos ter bons
e maus momentos, e uma hora ou outra, um dos dois, ou quem sabe os dois, vão querer pular fora, mas a solidão nos amedrontará mais do que a vida a dois. Tenho certeza que um dia vou me arrepender pelo resto da minha vida de não ter abandonado a solidão. Este é o retrato do nosso tempo. Pessoas solitárias. E falar de amor é absolutamente necessário. Por quê? Primeiro, porque amor não está fora de moda. Segundo, porque a nossa sociedade, o mundo, está com fome de amor. E as pessoas no mundo que mal conhecem esta ordem de Cristo Jesus estão gritando: ei, alguém aí pode me dar um pouco de amor? Mas é importante falar de amor também, porque a palavra de Deus mostra que o amor é a marca distintiva de um cristão. Então eu não posso simplesmente viver como vivem os demais. Se eu conheço a Cristo, é inevitável e é absolutamente necessário que eu viva experiências de amor e que eu demonstre em todas as minhas experiências o amor que é a marca distintiva. Cristo Jesus nos deixou no Evangelho um legado de amor. E a prova disso é que cada ação de Cristo Jesus, em todo o Evangelho, narrada pelos evangelistas, está cheia de amor. Jesus tratou com amor aqueles que eram execrados da sociedade. Jesus tratou com amor aqueles que o desobedeceram. Jesus tratou com amor aqueles que o buscaram. Jesus tratou com amor aqueles que estavam prestes a abandoná-lo. Jesus tratou com amor aqueles que o traíram. E em cada ato de Jesus, você encontra o amor que não era encontrado na religião daqueles dias, o amor que não era encontrado dentro do templo naqueles dias, o amor que não era encontrado dentro dos relacionamentos naqueles dias. Este mesmo amor Jesus demonstrou. Então falar sobre amor é falar sobre aquilo que Jesus nos deixou como legado para a nossa vida. E corações que querem estar em chamas para Deus não podem de forma alguma abrir mão do amor. Antes ainda de nós estudarmos esse texto, eu quero citar um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3, que virou até letra de música. Música não de cristãos, música de pessoas que não conhecem a Deus, mas que estavam carentes de amor. E o capítulo 13 de 1 Coríntios, do versículo 1 a versículo 3 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então hoje nós estamos diante da palavra de Deus que diz para nós, e estamos diante de um contexto da sociedade que nos afirma que a grande necessidade nossa e a grande necessidade do nosso tempo é uma postura de amor, uma postura que é por excelência uma postura requerida de cristãos que conhecem a Cristo e que devem começar a sua tarefa em casa, deve estendê-la na igreja, deve estendê-la e ostentá-la no trabalho e onde quer que forem. Por quê? Ora, vamos lá. O texto que nós lemos, o Evangelho de João, capítulo 13, 35, nos esclarece isso. O Senhor Jesus, ele deu uma última recomendação aos discípulos. E no versículo 35 ele diz: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está dizendo: como as pessoas vão distinguir vocês das demais pessoas no mundo? Eles distinguirão vocês se vocês amarem uns aos outros. Tertuliano, que viveu na passagem do século II para o século III, disse assim: nosso cuidado para com os abandonados e o nosso amor ativo se tornaram uma marca diante do nosso inimigo. Eles dizem: vejam como se amam e como estão prontos a morrer uns pelos outros. Esta era a marca da igreja na virada do segundo para o terceiro século.
O cristianismo tinha avançado dentro do Império Romano de tal forma que as pessoas estavam querendo participar dele, porque dentro dele havia amor, havia companheirismo, havia parceirismo, havia sacrifício. As pessoas se doavam umas pelas outras. É com tristeza que muitas vezes eu ouço hoje em dia pessoas dizendo assim: eu não quero saber de igreja, porque as pessoas dentro da igreja, elas se mordem, porque as pessoas dentro da igreja fazem acepção, porque a igreja é um lugar difícil de viver, é um lugar difícil de entrar, mas muito fácil de sair, porque falta amor, falta cuidado, falta respeito, falta afago, falta abraço, falta calor. E esta crítica, infelizmente, é verdadeira, porque nós temos vivido épocas difíceis e tempos em que a própria palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. Mas hoje a palavra de Deus nos chama a reaquecer os nossos corações. Esta palavra de despedida de Jesus é para nós algo muito importante nesta noite. Um novo mandamento o Senhor Jesus nos deu: que nos amemos uns aos outros como Ele também nos amou. Nós temos que observar esse texto sobre duas perspectivas. A primeira delas é que o amor é um mandamento imperativo. Ou seja, o Senhor Jesus não disse: olha, veja aí se dá para amar as pessoas, ou se possível, ame uns aos outros. Jesus não disse: olha, talvez vocês vão conseguir amar, mas talvez não vão conseguir. Não, Jesus nos dá um imperativo. O mandamento é imperativo. Jesus diz que nós temos que amar. Ele diz que vos ameis uns aos outros. É um imperativo. Então, a primeira noção, o primeiro aprendizado deste versículo para a minha vida é que amor é algo imperativo, não é opção. Pastor, olha, eu gosto daquele pessoal lá porque eles são mais ou menos do meu perfil, eles têm as mesmas afinidades, eu gosto daquela turma lá, mas já não gosto daquela outra lá porque eles não são bem o meu tipo. Mas quem foi que disse que havia essa opção? Quem foi que disse que nós temos esse direito? Olha, vamos pensar em algo. Quando o Senhor nos amou, Ele nos amou do jeito que nós somos, e Ele nos amou independente das nossas ações, e Ele nos amou independente dos nossos perfis, e Ele nos amou independente das nossas afinidades. Ele nos amou de forma completa, e Ele amou a alto, magro, baixo, gordo, careca, cabeludo, cabelo branco, sem cabelo. Ele nos amou do jeito que nós somos. Ele amou gente que mora no lado ocidental do mundo, amou gente que mora do lado oriental do mundo. Ele amou quem está no hemisfério sul e amou quem está no hemisfério norte. Ele amou-nos independente da cor da nossa pele, independente do formato dos nossos olhos. Quem somos nós para escolher quem nós devemos amar? Até porque nós estamos debaixo de um mandamento, uma lei que diz: amai. É uma coisa interessante, porque quando alguém quebra um mandamento, como o 7º mandamento, ou quando alguém quebra o 8º mandamento, quando alguém adultera, ou quando alguém mata, ou quando alguém rouba, é disciplinado. E esse pecado vira assunto na boca de todo mundo. Mas amar também é um mandamento e uma lei. Mas vocês já ouviram falar de alguém que tenha sido disciplinado ou exortado por não amar? E sabe por que isso não acontece? Porque nós somos hipócritas. Porque nós gostamos de colocar o dedo no olho e na ferida das pessoas, mas esquecemos que nós somos feitos do mesmo barro. E nos esquecemos que se não erramos nisso, erramos naquilo. Amor é mandamento também. Amor é obrigação, é dever, é imperativo na vida do cristão. Então a primeira noção, primeiro ensino que esse texto me dá é que o Senhor Jesus me deu um mandamento áureo, que Ele chama de principal. Ele me deu isso quando Ele estava se despedindo dos apóstolos, e Ele disse: eu dou um novo mandamento para vocês. É como se Ele dissesse: olha, eu vou deixar uma regra áurea para vocês, que vai servir para tudo na vida de vocês, e que é imperativo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Segundo, que eu preciso entender desse texto,
é que o amor, ele vem aqui como um novo mandamento. Por que como um novo mandamento? Porque lá atrás, em Levítico, capítulo 19, nós temos, lá no Velho Testamento, esta ordem: ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. O próprio Senhor Jesus repetiu este mandamento nos evangelhos para os discípulos. Mas aqui em João capítulo 13, 34, existe sim uma mudança. Por que o Senhor Jesus chama de novo mandamento? Porque ele altera duas coisas, eu não sei se vocês perceberam. A lei lá em Levítico dizia: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. A lei aqui de Jesus diz que vos ameis uns aos outros. Primeiro, não é ao próximo, mas é uns aos outros, mutualidade. Segundo, não conforme você ama a si mesmo, mas conforme Cristo te amou. Percebe a diferença? O mandamento que eu tenho do Antigo Testamento é: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Qual que era o padrão do meu amor pelos outros? Era o meu amor por mim mesmo. Agora, qual que é o padrão do meu amor pelos outros? O meu padrão agora é Cristo. Será que mudou e se tornou mais forte ou mais fraco? Eu conheço muita gente que não se ama. Olha, você imagina se eu chegar para essa pessoa e dizer assim: ó, você tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. De alguns até a gente pode esperar uma grande gargalhada, porque tem gente que não se ama, tem gente que se odeia. Mas o padrão aqui: ame uns aos outros conforme eu vos amei. E quem está dizendo isso é Jesus. Portanto, o amor aqui aparece como um novo mandamento. Um mandamento que é conforme a ação de Cristo Jesus. E então, o ensino para nós nessa noite é, em primeiro lugar, entender que amor é um imperativo e que este mandamento é um mandamento novo. E como é então que eu devo amar? Já que este mandamento mudou o foco, a maneira que eu vou amar não é mais como eu amo a mim mesmo, mas como Cristo amou. Então a pergunta é: como é que Cristo amou? Então eu quero ver para vocês aqui, com vocês, pelo menos 3 características do amor com que Jesus nos amou. 3 características. Primeiro, o amor de Jesus por nós é um amor proativo. O que isso significa? Vou ler 3 textos para vocês. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 15, 16, está aí pertinho. A palavra de Deus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós outros. O amor de Jesus é proativo. Por quê? Porque antes que eu fosse atrás de Jesus, Jesus veio atrás de mim. Antes que eu amasse Deus, Deus me amou. Ou seja, Deus não estava esperando e nem está esperando uma atitude minha de amor para com Ele, para que Ele me devolva. Muito pelo contrário, Ele vai e me ama primeiro. E é o amor dele por mim que provoca o meu amor por ele. Outro texto: e o amor é isto. 1 João 4, 10. Nós lemos no início do culto. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem muita gente por aí que acha que amar é assim, ó: a fulano só olha para mim com a cara feia. Eu nem me aproximo não, porque eu vou fazer o que lá? Ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Vou amar fulano de tal? Mas fulano de tal é ranzinza, não dá nem para chegar perto. Ou fulano de tal, olha, fulano de tal falou um negócio uma vez que me deixou arrasado. Aí não dá nem vontade de perguntar, porque via de regra, quando você pergunta, a pessoa vai falar: mas foi lá nos idos de 80. Lá nos idos de 80 você está com raiva até agora. Mas o problema, sabe o que é? Que falta proatividade. Aí você diz: pastor, mas eu não sou proativo. Mas quem foi que disse que você tem que amar do jeito que você ama a si mesmo? Quem foi que disse que você tem que amar do seu jeitão? O mandamento de Jesus é que vos ameis uns aos outros como Ele nos amou. Então, se Ele nos amou de forma proativa, que jeito que eu devo amar as pessoas?
de forma proativa. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que tomar a iniciativa. Sabe o que tem faltado no nosso meio para que os nossos corações estejam aquecidos, para que a igreja esteja fervorosa, para que a gente esteja vivendo em união? Está faltando proatividade, está faltando a gente oferecer amor, ao invés de ficar o tempo inteiro esperando que as pessoas venham fazer algo por nós, para que a gente possa recompensá-las ou retribuí-las. Não é assim que funciona. Sou eu que tenho que buscar, sou eu que tenho que ir atrás. Cada um de nós tem esse dever e não dá para terceirizá-lo. Ah, não, vou deixar que o pastor vai atrás de fulano. Eu estou chateado com ele, mas o pastor vai lá e traz aqui. Vou deixar que a junta diaconal faça isso, que os presbíteros façam, porque é a obrigação deles, é a obrigação da UMP, é a obrigação da UPA evangelizar, Não, a obrigação é nossa. Porque este mandamento é para cada um de nós. Somos nós que temos que ir atrás, somos nós que temos que amar. Que valor há? O Senhor Jesus afirma isso lá no capítulo 5 de Mateus. Que valor há em você amar as pessoas que amam você? Jesus disse: os ímpios fazem isso e fazem muito bem. Agora, a ordem de Jesus é que nós amemos, inclusive aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. Por quê? Porque o amor, segundo Jesus Cristo, é proativo. O amor de Cristo não depende do amor do outro para amar. E o meu amor não pode depender do amor dos outros para que eu ame. Será que isso é fácil? Será que nós estamos fazendo isso? Pense um pouquinho sobre isso. Corações em chamas para Deus são corações que amam a despeito de. São corações que buscam, são corações que procuram, são corações proativos. São corações que desejam fazer alguma coisa para agradar. Não ficam esperando uma oportunidade, eles fazem a oportunidade. Segundo lugar, o amor. Como que Cristo nos amou para que eu possa amar do jeito que Ele me amou? Ele me amou proativamente, mas Ele também me amou graciosamente, e isso significa muita coisa. Lucas capítulo 6, do versículo 32 a 36 diz assim: que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. Amem, porém os seus inimigos, façam-lhes o bem, empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha que interessante. Nós nunca ouvimos ou nunca prestamos atenção em Jesus falando dessa maneira. Jesus fala assim: olha, o Pai dá boas dádivas a pessoas ingratas e más. Ele age com misericórdia, com bondade, com gente que simplesmente diz que Ele não existe. Mas quando é que Deus faz isso? Quando Deus faz cair a chuva sobre bons e maus, quando Deus faz vir o sol sobre bons e maus, quando Deus protege a casa dos bons e dos maus, quando Deus dá alimento, dá emprego, dá trabalho para bons e maus. Ou seja, Deus está todos os dias abençoando 7 milhões de pessoas sobre essa terra, e muitas delas negam que Deus existe. Muitas outras dão toda essa gratidão a ídolos. Muitas outras pegam tudo isso que Deus tem dado e usam para fazer coisas hediondas, coisas terríveis. Mas ainda assim Deus tem amado essas pessoas. Por quê? Porque o amor com que Cristo nos amou é um amor gracioso. É um amor que faz, não por aqueles que merecem, mas é um amor que faz simplesmente porque Ele decide fazer, simplesmente porque Ele quer fazer. Nós entendemos que graça significa receber um favor imerecido, e o amor do Senhor Jesus é um amor gracioso, é um amor que é uma dádiva dada às pessoas, não por merecimento, mas dado porque Cristo quis fazer isso. Então, como eu sou chamado a amar as pessoas?
Eu sou chamado a amar as pessoas graciosamente. Eu não devo amar porque as pessoas são pontuais. Eu não devo amar porque as pessoas são simpáticas comigo. Eu não devo amar porque as pessoas me tratam bem. Eu não devo amar porque as pessoas me dão coisas. Mas eu devo amar sem desejar nada em troca. Eu devo amar quando eu estiver no crédito. Eu devo amar mesmo quando as pessoas estiverem me devendo alguma coisa. De novo eu vou citar a Madre Teresa de Calcutá. Ela disse algo interessante. Eu sou fã dessa mulher. Lamento por alguns conceitos teológicos equivocados, mas sou fã das ações dela. Ela disse assim, ó: as pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas más precisam dele. Entende o que Jesus nos ensinou? As pessoas boas, elas merecem o seu amor. É natural que você faça isso, porque é assim que você deve retribuí-las. Mas as pessoas más, elas precisam de ser amadas. Elas precisam do nosso amor. Como é que um coração mau e perverso pode ser quebrantado? Com atitudes de amor. O amor de Cristo não depende do mérito de quem o recebe, mas depende de uma decisão de Cristo de amar. Eu lembro de uma grande demonstração desse amor gracioso, quando eu ainda era adolescente, morava em Curitiba, e um cidadão estava atravessando uma avenida de Curitiba, no centro de Curitiba, juntamente com a sua esposa e seus 2 filhinhos. E 2 rapazes estavam tirando um racha na avenida. E um deles acertou esta família e ceifou a vida da esposa e do filhinho mais novo. Ficou apenas ele e o filho mais velho. Naquela época, o Ratinho, que hoje está na televisão, ele era repórter de um deputado que tinha lá, também jornalista, chamado Alborguete. E eles tinham um programa policial que era de audiência massiva. E neste repórter, eles conseguiram um momento lá, e o Ratinho levou esse cidadão, este pai, para falar com um jovem que estava preso numa delegacia. E eles estavam com aquela pressão para saber o que o pai diria para aquele moço. E muitos apostavam que ele ia dizer absurdos, talvez quisesse bater naquele moço, quisesse acabar com a vida dele. E eles levaram, acredito que isso só foi vinculado na televisão, porque o que foi dito era algo que precisava ser mostrado. Então esse senhor chegou na frente daquele moço que estava com a cabeça abaixada, com um pano cobrindo a cabeça, e disse para ele: olha, você deve estar esperando que eu te odeie, você deve estar esperando que eu queira o pior para a sua vida, mas eu vim aqui para te dizer uma coisa. Eu vim aqui para te dizer que a minha família amava o Senhor. E eu quero dizer que apesar de você ter tirado a vida da minha esposa e do meu filho, é meu dever amar você. E eu não te odeio, mas eu quero dizer que eu vou orar por você, para que Deus mude a sua vida. Isso é amor, como Cristo nos amou. Você ser capaz de amar a pessoa que deu o golpe mais profundo no seu coração. Foi assim que Jesus amou. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Terceiro lugar, concluindo isto, nós devemos amar como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Nos amou proativamente, nos amou graciosamente, mas também nos amou sacrificialmente. Veja, Evangelho de João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Evangelho de João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor com que Cristo nos amou é um amor que quer o nosso bem ao ponto de abrir mão do bem próprio. E o amor com que nós somos chamados
em mandamento a amar, é este amor que é capaz de abrir mão do nosso próprio bem para oferecer o bem às pessoas que nós amamos, ou às pessoas que o Senhor trouxer para o nosso convívio, para próximo de nós. C.S. Lewis é um escritor evangélico muito conhecido, escreveu as Crônicas da Nárnia, algumas se tornaram filmes, mas são parte da nossa literatura hoje, uma literatura muito conhecida. Ele escreveu um livro também muito conhecido, chamado Os Quatro Amores. E num trecho desse livro eu quero ler para vocês, ele diz o seguinte: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração irá certamente ser espremido e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em passatempos pequenos, em pequenos confortos. Evite todo tipo de envolvimento. Feche-o com segurança no esquife ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele irá mudar. Não será quebrado, mas vai tornar-se inquebrável, impenetrável, irredimível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco da tragédia, é a condenação. O único lugar fora do céu onde você pode manter-se perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Sabe o que ele está dizendo? Se você não quer amar, porque você tem medo de se machucar, porque você tem medo de se doar, porque você tem medo de se ferir, então se feche, se guarde, se proteja, não ame nada nem ninguém. Seu coração ficará duro, ficará inquebrável, mas seu coração também ficará irredimível. E por fim, o lugar de corações duros, inquebráveis, irredimíveis, de corações que se guardam de tudo e de todos, o lugar final desses corações é no inferno. Porque o inferno é o lugar de quem não quis amar, o lugar de quem não quis ser amado. O inferno é o lugar de quem não entendeu que amor é mandamento. Era isso que C.S. Lewis estava dizendo. Como Cristo nos amou? Ele nos amou sacrificialmente. Como eu posso amar sacrificialmente? Abrindo mão ou vencendo o egoísmo para oferecer serviço. Superar o orgulho para poder perdoar. Isso é sacrifício. Derrotar o medo para poder ser hospitaleiro e receber pessoas no meu coração e na minha vida. Como que eu ofereço um sacrifício de amor? Ignorando a intimidade para oferecer respeito às pessoas, ainda que eu conviva com elas o tempo inteiro. Mas isso não significa que eu posso faltar-lhes o respeito. Amor é proatividade, é graciosidade e é sacrifício. Corações em chamas para Deus amam. Corações em chamas para Deus buscam o objeto de amor. Corações em chamas para Deus se entregam por esse amor. 1 João 4,11 diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Romanos 5,5: Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Se Ele derramou esse amor em nosso coração, sabe o que isso significa? Que eu estou absolutamente habilitado para amar como Cristo me amou. O desafio para nós, da palavra de Deus nessa noite é esse: que nos amemos uns aos outros, como o Senhor Jesus nos amou. Esta é a marca distintiva de um cristão, de alguém que verdadeiramente conhece a Cristo. Eu sei que todos nós vivemos uma constante tensão, em que nós, nos nossos relacionamentos, somos desafiados a amar, ao invés de sentir raiva, sentir desprezo, e ao invés de se deixar na solidão. Eu gostaria que todos nós, nessa semana, fizéssemos um exercício de amar proativamente. Ou seja, vamos ir atrás das pessoas que nem esperam uma demonstração de amor nosso. Vamos amar primeiro, ao invés de esperarmos que as pessoas venham até nós, vamos atrás daqueles que estão distantes,
daqueles que talvez estejam chateados conosco, ou que nós estejamos chateados com eles. Segundo, quero desafiá-los nessa semana, para que a gente ame graciosamente. Ou seja, essa semana é a semana do perdão. Essa semana é a semana de você passar por cima de muitas coisas, para se aproximar das pessoas das quais você está distante há muito tempo. Essa semana é a semana de cumprir este mandamento, de hoje e agora por diante para sempre: amar com graça, amar perdoando, amar dando uma segunda chance, amar indo atrás. Esta semana, ame sacrificialmente. Se for necessário que você faça algo para que este amor seja efetivado, faça, se entregue, tudo sofra, tudo suporte por causa do amor, porque é isto que Jesus fez e é isso que Ele nos chama a fazer. Nós não seremos uma igreja fervorosa de corações em chamas para Deus, se nós não vencermos o desafio de cumprir este mandamento, de cumprirmos o mandamento de amarmos uns aos outros. Nós estamos numa batalha. O mundo, apesar de sofrer de solidão, o mundo prega tudo que destrói o amor. O mundo aceita e legaliza tudo aquilo que vai contra o amor. Então nós estamos numa batalha, e nessa batalha nós lutamos contra o nosso orgulho, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra a correnteza deste mundo que caminha em direção à solidão e ao isolamento, mas nós somos chamados nesta batalha a amar e a mostrar, como lá nos dias de Tertuliano, que a marca distintiva da igreja é o amor. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar um hino, que é um hino de chamada a levantarmos uma bandeira. É um hino de chamada a levantarmos uma convicção e lutarmos por ela. Hino de número 307, e depois eu estarei orando, encerrando nosso culto nesta noite. Seu estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz, na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho Santo irá anunciar. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal, eis-nos a peleja santa divina, dar combate ao erro, a superstição, e salvar os homens da degradação. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo,
Eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, erga seu estandarte, estimulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Bem forte a última estrofe. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor, dá que em teu serviço saiba a cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Erga seu estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Senhor, permita-nos honrar esta música que acabamos de cantar. Que nós levantemos esta bandeira, ó Deus, desta ordem máxima que o Teu Filho nos deu. Que nos amemos, ó Deus, uns aos outros, como o Senhor nos amou, como Jesus nos amou. Que entendamos, ó Deus, que isto é um imperativo de um mandamento novo, pois o padrão do amor que devemos demonstrar uns aos outros, não é, ó Deus, o padrão do nosso amor próprio, mas é o amor do Teu Filho Jesus para conosco, que deve ser a nossa referência. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar, ajuda-nos a amar graciosamente, ajuda-nos, ó Deus, a amar sacrificialmente se for necessário, mas que assim, ó Deus, seja na vida nossa como igreja, na vida nossa como família e na vida nossa como indivíduos, ó Deus. Que o amor seja um assunto de suma importância e uma obrigação primordial na nossa vida, para que sejamos distinguidos neste mundo mesmo, como um povo que ama. Para que quando, ó Deus, falarmos desta igreja, ou quando ouvirmos falar dela, as pessoas digam: este é um lugar onde as pessoas se amam e se sacrificam umas pelas outras. Ó Deus, que isto aconteça, que esta bênção aconteça na nossa vida. Que o nosso coração seja quebrantado e movido pelo Senhor, para nos amarmos, ó Deus, e nos cuidarmos, e nos ajudarmos, e, ó Deus, nos sustentarmos mutuamente, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, naqueles momentos e com aquelas pessoas com que temos maior dificuldade. Tira a amargura, tira, ó Deus, os traumas, tira, ó Deus, as lembranças ruins do nosso coração, e que o amor do Senhor nos ajude, ó Pai, a passar por cima de todas essas dificuldades que temos, ó Deus, muitas vezes uns com os outros, para que possamos viver o Teu grande amor, para que possamos senti-lo, para que possamos servir ao Senhor, e servir, ó Pai, da maneira como o Senhor nos ensinou. Abençoe cada família desta igreja nesta semana, para que possamos, ó Deus, levar esta bandeira e dar esta demonstração de como o Senhor transformou a nossa vida, e como, ó Deus, nós podemos também viver uma vida diferente aonde quer que o Senhor nos colocar. Pedimos esta bênção ao Senhor nesta noite, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente esta semana, em nome de Jesus. Amém. Que a graça